Eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que estão dedicando esse pedacinho do tempo para parar um pouquinho e fazer essa reflexão em conjunto. Estou vendo vários amigos aqui. Obrigada, obrigada mesmo. E a ideia é nós estarmos mais que trazendo uma temática para que a gente possa refletir, mas também criar alguma ação na nossa vida. Esse tem sido o meu trabalho dentro da doutrina e até mesmo como no desenvolvimento das pessoas. Que a gente traga reflexões para as nossas vidas, a partir das grandes verdades, da filosofia perene, de tudo aquilo que veio através dos tempos permanecendo como algo que realmente transforma o ser, mas que a gente haja a partir daí. Então, eu falo assim, que a gente participa das palestras espíritas há tantos anos eu sou como oradora, e eu sempre digo a mesma coisa nas reuniões espíritas, eu sempre falo assim, que desse momento sai alguma ação. Porque os livros, gente, as estantes estão cheias, hoje a internet oferece tudo facilmente para todo mundo. A gente vem estudando há tanto tempo a doutrina, agora a hora é da ação. Nós precisamos fazer alguma coisa com tudo isso que já nos foi ofertado. E foram muitas coisas ofertadas. Todos os livros sagrados, todas as alquimias, tudo aquilo que está sendo oferecido do conhecimento hermético está aí para qualquer pessoa de maneira prática e fácil. Agora é preciso agir para que a gente realmente se transforme. E essa ação não é uma coisa necessariamente externa. Vocês vão entender por que eu estou dando essa introdução para falar de inteligência espiritual. Essa ação também é uma ação interna, com a gente mesmo. É um olhar ativo, uma escuta ativa para aquilo que nós trazemos para o mundo e aquilo que nós podemos oferecer conscientemente para o mundo. Porque nós temos, de certa forma, de maneira geral, uma série de coisas que muitas pessoas já entraram em contato, suas profissões, suas famílias, filhos, ou mesmo projetos, tudo isso a gente já tem claro e manifesto. A gente precisa entender mais profundamente um propósito interno daquilo que a gente realmente, dessa passagem que nós vamos deixar por aqui e do nosso legado. Né? Que propósito é esse? Isso que eu estou falando é o cerne do que a gente está chamando de inteligência espiritual. Então, para entender, nós vamos imaginar círculos concêntricos, assim. Um grande círculo chamado inteligência espiritual. Dentro dele, num círculo menor, a gente vai entender inteligência mental ou intelectual, que até o início da década do século passado era única. Era a única coisa que se falava. Né? Só se entendia a inteligência do ponto de vista da inteligência intelectual, a inteligência das linguagens, a inteligência da lógica, não se entendia nenhuma outra inteligência. Então, da década de 90 para cá, se popularizou através, principalmente, de uma obra chamada Inteligência Emocional, se popularizou a inteligência emocional, que é um outro círculo. E um círculo menorzinho ainda, a gente poderia encontrar, não menor do ponto de vista da sua grandeza, mas assim menor nesse entendimento que a gente está fazendo da inteligência espiritual, abrangendo tudo, é o círculo da inteligência física. Nós estamos respirando agora e ninguém mandou nenhuma informação aqui para o pulmão respirar. Eu acho que não, né? Todo mundo aqui não pensou nisso. Ninguém está mandando fazer agora uma troca gasosa no nível dos alvéolos, ninguém está fazendo agora intencionalmente uma produção de novas células. Isso tudo está acontecendo, isso vem de onde? Isso vem de uma inteligência física, que do ponto de vista humano nós estamos falando do organismo, mas que é uma inteligência de todo o universo. Né? Todos os biomas da Terra, tudo isso funciona de uma maneira muito inteligente, auto-organizadora, e que de alguma forma trabalha incessantemente no equilíbrio, na harmonia, na auto-organização. Então, essa inteligência física, ela também tem, então, que vai abrangê-la, uma inteligência emocional, que no homem é mais localizada no sistema límbico. Então, é um local no nosso cérebro responsável por essa inteligência. Essas coisas que a gente está falando aqui para circunscrever é só para
pedagógicas, tá, gente? A gente sabe que esses limites eles são muito mais questionáveis hoje, do ponto de vista das inteligências. E nós teríamos, então, a inteligência intelectual ou mental que estaria no córtex cerebral. Seria, do ponto de vista do MacLean, que foi um estudioso que entendeu o cérebro triuno, né? Nós teríamos o cérebro reptiliano, mais responsável pelos nossos instintos, fuga e ataque. Nós teríamos o nosso cérebro, o sistema límbico, que seria responsável por essa inteligência emocional. E de 2000 para cá começou a crescer a pesquisa sobre uma outra inteligência muito mais complexa e abrangente, que é chamada inteligência espiritual. Nós temos um ícone dos trabalhos científicos voltados para a inteligência espiritual, que é Dana Zohar, e o seu marido, o psiquiatra Ian Marshall. Eles estudaram profundamente e encontraram, inclusive, uma possibilidade de existir um local no cérebro para essa inteligência, que eles chamam, de repente, até de lugar de Deus. E o que seria essa inteligência? Para Dana Zohar, ela coloca de uma maneira muito simples, ela fala que é a inteligência da alma. Nós vamos entender por que isso tem a ver com a nossa doutrina também. E é uma inteligência que aqueles que são muito dotados dela são seres íntegros, com valores muito enraizados. São seres que compreendem a vida de um ponto de vista mais amplo e entendem o seu propósito, o sentido de cada coisa e o próprio sentido. Para Francesc Torralba, que eu tive até uma grande oportunidade de conhecer pessoalmente, Francesc Torralba é um filósofo de Barcelona e ele também escreveu um livro chamado Inteligência Espiritual. Dana Zohar tem esse livro chamado Inteligência Espiritual. Ela faz, inclusive, um cruzamento muito interessante com textos sagrados relacionados a filosofias orientais, onde ela cruza essa compreensão de um crescimento espiritual humano. E o Francesc Torralba é esse filósofo lá de Barcelona, que também colocou em níveis filosóficos uma compreensão. E ele diz que essa inteligência é uma inteligência existencial transcendental. Ela transcende o ego, o indivíduo, ela vai além. E é tão bonito a gente pensar, as pessoas que têm essa inteligência são pessoas que não conseguem mais pensar-se isoladas do todo. É aquela história que todos somos um. Segundo Torralba, a pessoa inteligente espiritualmente, ela compreende isso intimamente, de uma maneira experiencial. Todos somos um. Quando uma única parte é afetada, o todo sofre. É tão bonito isso, eu acho, né? Então, e agora, para a gente trazer isso um pouco mais perto da nossa doutrina, temos Joana de Ângeles, que também fala dessa inteligência. Ela diz, vou aqui falar ipsilitris para não ser cruel com Joana, porque ela fala de uma maneira tão profunda. A inteligência espiritual é aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo. Ela é propiciadora de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. Está no livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles. Gente, isso é muito lindo, né? Objetivos mais duradouros. Lembra até aquela história da jabuticabeira, né? Meu pai furou essa história. Eu gosto de falar do meu pai, vou falar dele um pouquinho. Meu pai furou um pouco essa história, porque dizem que quem planta uma jabuticabeira planta para os netos, os bisnetos, né, colherem as frutas. O meu pai já comprou uma jabuticabeira lá para casa que já tinha até fruto. Então era ele que já desfrutava. Eu brincava muito com ele isso, porque tinha essa lenda de que alguns frutos você planta para só gerações futuras colherem, né? É uma semeadura que não está muito esperando se satisfazer. Mas meu pai quebrou um pouco essa regra. Mas isso da inteligência espiritual, eu acho de uma beleza tão grande, porque é quando você entende o teu papel, não restrito a essa individualidade, esse nome que você tem,
Todas essas coisas que são restritas ao ego, você entende isso de uma maneira muito mais ampla. Eu falo que isso é a verdadeira herança. É quando você deixa algo seu plantado na terra, que independe do tempo, isso vai florescer gerações e gerações e gerações de uma maneira consciente. É muito bonito pensar assim, a inteligência espiritual. Mas esses conceitos, a gente fica aqui falando sobre isso, eu gostaria muito de convidar vocês para a gente pensar em como que a gente desenvolve isso. A gente nasce com isso, não nasce com isso. Gente, penso eu que todas as inteligências são passíveis de desenvolvimento e aprendizado. Todas. Inclusive a física. Temos experiências de biofeedback incríveis. O quanto que as pessoas podem influenciar seus processos internos. A própria meditação, eu vou falar aqui N vezes, porque eu vejo que é algo realmente transformador. A própria meditação, a gente já tem comprovações científicas que ela atua, inclusive, sobre a pressão arterial, entre outros processos orgânicos internos ligados à nossa saúde. Então, a inteligência física pode ser aprendida à medida que a gente traz também uma consciência para ela. Uma consciência corporal, uma consciência dos nossos processos. Tem dois autores maravilhosos que escreveram um livro chamado A Doença como Caminho. A continuidade desse título é A Doença como Caminho para a Perfeição. Essa abordagem não é uma abordagem psicossomática simplesmente. É Rudger e Deffelsen, são os dois autores. Um é psiquiatra e outro psicólogo. E eles colocam a doença como uma proposta de crescimento. Como se, através da doença, nós pudéssemos ampliar a nossa consciência e compreender aquilo que a gente ainda não compreendeu, aquilo que a gente ainda não tomou consciência na nossa vida. Olhar a doença por esse ponto de vista, e a gente agora, nesse momento da Covid, torna tudo tão grande, porque não tem uma unha encravada que não seja um provocativo da vida para que a gente tome consciência de algo maior. Para que a gente tome consciência de algo que está oculto, seja nos campos emocional ou mesmo físico, e que a gente possa, através dessa consciência, transformar. É um mecanismo inteligente da vida, muito bonito, mas que a gente, muitas vezes, é como se a gente atirasse pérolas ao mar. A gente não dá o devido valor àquilo que está acontecendo com a gente. A gente adoece e pensa de imediato que aquilo é uma coisa ruim, que é algo que nos faz mal, que não é boa para nós. Mas se a gente pensa desse ponto de vista, a doença pode ser um provocativo para a nossa consciência. E eu sou meio exagerada, tá, gente? Vocês vão filtrar um pouquinho aqui. Eu penso isso em absolutamente tudo. Tudo na vida. Se eu tropeço na calçada, eu paro um pouquinho e busco a consciência daquilo. Isso é um exercício, uma prática que eu exercito na vida. Se eu perco um documento, um papel, eu volto, paro um pouquinho, respiro e penso o que aquilo vem me dizer. Qual o sentimento relacionado a isso? Isso é uma prática de autoconsciência. E por que isso é importante do ponto de vista espiritual? Porque é o primeiro caminho. No cultivo da inteligência espiritual, o primeiro passo para esse desenvolvimento se chama autoconhecimento. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, a coisa mais linda que Kardec pergunta, como é que faz para a gente ficar mais... Gente, eu simplifico aqui, tá? Vocês vão ler lá, que está bonito. Eu vou falar aqui de um jeito mais simplório. Kardec pergunta, como é que eu faço para me aproximar mais do que é bom e me afastar daquilo que não é bom? Basicamente, a pergunta é essa. E os espíritos respondem de uma forma tão bonita. Eles falam assim, os sábios da antiguidade já vos disseram, conhece-te a ti mesmo. Né? Ou algo parecido. Então, o que isso quer dizer? O autoconhecimento é o ponto de partida. Porque é conhecendo esses meus processos individuais, familiares, aquilo que eu valorizo, aquilo que é importante para mim, é conhecendo isso que eu tenho a chance de transformar. Eu costumo usar a seguinte metáfora. Você entra num quarto. O quarto está com a luz apagada. Como que você vai mudar alguma coisa dentro desse quarto?
Então, esse processo do autoconhecimento é o processo de acender as luzes. Eu já contei essa história aqui, acho que na outra palestra, mas é uma coisa que eu gosto muito. Quando perguntaram para Sai Baba, um grande mestre espiritual hindu, perguntaram para Sai Baba se o mundo estava ficando pior. Né? E ele respondeu da maneira mais linda que eu já ouvi. Ele disse assim: o mundo não está ficando pior, é que acenderam as luzes. Eu acho isso tão bonito. Então, desenvolver um processo de autoconhecimento muitas vezes dói. Muitas vezes é mais fácil a gente não saber nada do que está se passando aqui. Do nosso egoísmo, da nossa inveja, do nosso orgulho, da nossa vontade de vingança. Claro que aqui, essas pessoas aqui não tem nada disso, né? Mas eu estou falando de mim. Eu digo a vocês, é o que o oriental chama de noite escura da alma. Quando a gente realmente tem a coragem de investir em autoconhecimento, a gente tira um véu e a gente precisa olhar nesse espelho. E o mais bonito é que a gente pode aprender a olhar nesse espelho com muito amor, concordando com a nossa imperfeição, aceitando que nós estamos aqui justamente para esse desenvolvimento. Da mesma forma como uma criança que começa a engatinhar, depois começa a andar, aprende a falar, aprende as coisas da vida, nós estamos aqui nessa escola da vida, aprendendo. Então, essa inteligência espiritual, o primeiro passo para o cultivo dela, para aqueles que se interessam, é investir sério em autoconhecimento. E como que a gente faz isso? A gente faz isso se auto-investigando, a gente faz isso através de terapia, a gente faz isso lendo os textos sagrados, a gente faz isso meditando, tem N formas de buscar o autoconhecimento. A gente faz isso observando, por exemplo, uma coisa muito simples do dia a dia, que eu tenho procurado fazer, juro para vocês. Observando o que as pessoas falam de nós na nossa intimidade. Porque aqui, a Jaqueline fez essa coisa aí, que a Lana, isso, mas vai morar comigo, pra você ver como é que é. Entende? É a intimidade, na intimidade que a gente mostra esses aspectos. Eu brinco sempre que eu não vou brigar com a menina da padaria. Eu sempre rio para ela, ela ri para mim, é pura simpatia. Mas e aqui dentro de casa? Como é que eu sou para as pessoas íntimas? Então, essa autoinvestigação, essas perguntas mais profundas a nosso respeito, o que é realmente importante para mim? Na escala, na hierarquia dos valores, do que eu invisto o meu tempo, naquilo que eu invisto o meu tempo, a minha atenção, a minha vontade, a minha energia, o que está? Vamos lá, um dia de 24 horas, tem bastante horas que a gente dorme, mas as horas que sobram, eu dedico a quê? Para onde eu olho? Para onde eu quero, onde eu quero ficar nessas horas? Fico bem, fico por prazer. Esses são aspectos únicos, individuais, são os nossos aspectos, a nossa expressão temporária na Terra. Porque eu creio que a personalidade é um aspecto muito restrito, nós somos muito mais do que isso, né? Muito mais. Tem uma musiquinha aí, né, de fundo. Bom, então, gente, esse cultivo da inteligência espiritual passa, então, por esse crescimento interno. E esse crescimento interno vai depender de autoconhecimento. Investir sério em se autoconhecer, né? Observar. Sei lá, fica aí de dever de casa, pergunta aí para as pessoas que moram com você, né? Qual é a característica mais marcante que você vê em mim aqui dentro de casa? Às vezes a gente vai se surpreender, mas pode ser um bom começo para a gente começar a explorar e perceber melhor como a gente é de verdade, né? As pessoas. Outra coisa importante nessa linha do autoconhecimento, dentro da inteligência espiritual, é não julgar. Grande parte das religiões orientais são muito categóricas em relação às filosofias, né? Orientais são muito categóricas em relação ao não julgamento. Por quê? Quando a gente julga, a gente se separa. Lembra que eu falei lá que a inteligência espiritual tinha a ver com essa noção de que eu sou uma parte junto com todo, o todo está em mim e eu estou no todo. E isso é inseparável. Todos somos um.
Então, quando a gente julga, a gente se separa. A gente aponta o dedo para o outro e diz que o outro, de alguma forma, é diferenciado de nós, não no bom sentido da diversidade, mas no sentido de que de uma acusação. O julgamento, às vezes, ele traz no bojo uma acusação, um pedido de reparação. E isso, dentro da família, adoece as relações. Quando a gente olha para o papai, olha para a mamãe e julga, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos separando. Sendo que 50% de mim é o meu papai, 50% de mim é minha mamãe. E quando eu olho e julgo, o que eu faço? Eu me separo, eu me distancio. Então, nesse processo do desenvolvimento dessa inteligência, eu vou me conhecendo, mas existem alguns caminhos que são muito certeiros. Trabalhar o não julgamento diariamente é desenvolver a nossa inteligência espiritual. Dentro desse crescimento interior, existem caminhos, como, por exemplo, a conexão com a natureza. O processo Torralba fala que as artes, a gente entrar em contato com o que é belo, o que é bom, essa contemplação, aprender a contemplar, e isso está muito próximo, tem uma interface com isso que a gente falou de não julgamento. Gente, Carl Rogers foi um grande psicólogo americano, ele desenvolveu uma abordagem chamada abordagem centrada na pessoa. Carl Rogers, ele fala uma coisa tão bacana no livro dele chamado Um Jeito de Ser. Ele fala assim, imagine como se a gente olhasse para as pessoas como a gente olha um pôr do sol. A gente não fica preocupado em retocar. Põe mais. Ninguém olha um pôr do sol e fala assim, põe mais amarelo ali no cantinho direito. Tá faltando vermelho ali no cantinho esquerdo. Ninguém fala isso pro pôr do sol. Eu lembro que eu fui em São Tomé das Letras e lá tem um pôr do sol famosíssimo e é a coisa mais espetacular. A gente fica completamente em êxtase, só de olhar aquele pôr do sol belíssimo. E aí, a gente faz isso com o ser humano. A gente olha para as pessoas, não gostei. Olha só, você é isso, você é aquilo outro. E olha que coisa maluca que eu vou falar para vocês. Talvez aqui ninguém, mas lá, aqui em Volta Redonda, vocês não estão em Volta Redonda, eu digo aqui em Volta Redonda, às vezes acontece. Às vezes as pessoas olham umas para as outras, as pessoas que elas amam. As pessoas que elas amam. Não estou falando aquela pessoa lá do YouTube, não. Estou falando as pessoas que elas amam. E querem retocar. Querem um pouquinho de mais de vermelho ali no canto, um amarelinho no outro canto. É a nossa pretensão, é a nossa infância espiritual, que ainda tem exigências. Imagina como seria o mundo se a gente olhasse para as pessoas como a gente olha um pôr do sol. Eu acho que seria a contemplação. Você olhar para o outro e contemplar o outro como ele é, na sua diversidade. Dana Zohar fala isso nos pontos lá que ela desenvolve, que eu vou falar aqui no finalzinho para a gente, as características da pessoa inteligente espiritualmente. Ela fala isso. A pessoa que celebra, olha o termo que ela usa, celebra a diversidade. Puxa, você pensa diferente de mim, você é um jeito diferente do meu, que maravilha. E, sinceramente, isso é uma inteligência fazer isso. Imagina pensar no apartheid, pensar em grandes regimes segregadores, tantas coisas que já aconteceram e ainda acontecem na Terra, que separam os seres humanos. Isso chega a ser de uma precariedade, do ponto de vista da inteligência, gigantesca. Mas isso é o nosso orbe. A gente sabe, como espírito, que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas já olhando para a nossa transformação. Isso quer dizer que a gente tem mais a que penar, que ninguém vai melhorar, que o mundo é horrível? Não é nada disso. A gente tem que dar um colorido muito mais amoroso para tudo isso. Não é nada disso. Isso quer dizer que a gente está aqui num estágio de aprendizado ainda muito primário. E não preciso ilustrar muito. Eu posso dizer a vocês que mais de 1 bilhão
de pessoas no meio desses 7 bilhões e alguma coisa está na total miséria. Mais de 35 milhões de pessoas no mundo estão em trabalho escravo. Cerca de 700 mil pessoas apenas têm uma conta bancária muito gorda. 5 bilhões no meio desses 7 bilhões são assalariados, trabalhadores que têm uma vida, né, mais ou menos. Não passam grandes necessidades, mas tem uma vida ali que depende de um certo esforço, trabalho. Então, é uma terra muito desequilibrada. Os seres humanos ainda destroem a natureza. Ainda não estão sabendo exatamente o que fazer com o lixo. Nós continuamos nos amontoando. Gente, a terra não tem lixeira. E a gente acha que tem. A gente põe nosso lixinho lá fora. Tchau, lixinho. Nunca mais vou te ver. Só que a gente vai ver, porque a terra não tem lixeira. Eu falo tudo isso, mas eu não quero excluir que existem muitos movimentos maravilhosos. Muitos ecologistas, muitos humanistas, muitas pessoas trabalhando para o bem. Trabalhando para salvar, às vezes, um único animalzinho. Eu sei que tem. Mas se a gente parar para pensar, ainda é uma minoria de pessoas que se preocupam com o próximo, que se preocupam de uma maneira real com tudo. E isso vem de onde, gente? Vem de uma inteligência não desenvolvida. Essa inteligência do todo que ainda não se desenvolveu. Então, o homem ainda se coloca como um ser exploratório, que caminha na linha da destruição e não da construção. Ainda existe, no mundo de uma forma geral, uma série de limitações do ponto de vista espiritual. Espiritual aqui, apesar de nós estarmos dentro de uma reunião religiosa, espiritual aqui é muito mais abrangente do que se fala sobre religião. É algo muito maior. É a essência da vida. É como David Bohm, que foi um físico que parecia mais um místico, mas falava coisas da física de uma maneira muito bela. Diz, existe uma ordem implícita que gera essa ordem explícita, que está tudo, que rege todo o universo. Que ordem implícita é essa? Nós chamamos de Deus. Eles podem chamar de qualquer coisa, de universo, de luz, de força superior, não importa a nomenclatura. Mas é essa ordem que está aqui, sem que a gente ainda enxergue que ela também vibra em nós. Desenvolver, provocar esse crescimento interior também é fazer esse contato com essa luz que passa por nós. Quando Cristo disse, no vós sois deuses, ele estava atentando para isso, para que a gente compreendesse que dentro de nós essa luz passa. Nós somos canais dessa luz na Terra. Bom, nesse cultivo nós temos também aqui uma coisa importantíssima, gente, prática espiritual diária. Uma coisa que é muito, às vezes, difícil para entender, e eu falo isso de mim, quando eu comecei a meditar muitos anos atrás, tem 18 anos que eu pratico Tai Chi Chuan, há muito tempo, quando eu comecei isso, eu não tinha consciência. E muitas das coisas que eu falava para as pessoas, para os meus alunos, eu também não tinha consciência. Eu tinha uma versão intelectual daquele saber. Eu lembro que eu falava assim para os meus alunos, quando eu dava aula para os adolescentes, eu falava assim, gente, a presença é a salvação. E eu realmente hoje entendo que era isso, aqui, internamente. Por que a presença é a salvação? Porque é na distração que nós nos perdemos desse âmbito espiritual. Nós nos perdemos aqui no corre-corre da vida e entramos num automatismo, e nesse automatismo, sem consciência, nós somos robóticos. Nós somos frágeis. Né? Isso vale, por exemplo, para entender as obsessões. Quando a gente pensa... o meu aqui diminuiu, não sei porquê, gente. Roberta, você consegue cancelar o compartilhamento? Do Paulo César, né? Isso. Então, a prática... Posso continuar? Tudo bem?
Sim. A prática diária, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa inteligência. O que é prática diária? A gente é todo dia. Prática diária é todo dia. É todo dia cuidar disso, seja através da prece, da meditação, de algum movimento na direção do autoconhecimento, seja na gratidão. A gratidão é uma prática profunda da espiritualidade. Agradecer a vida, mas agradecer profundamente. Para que eu possa agradecer profundamente, eu preciso de duas coisas fundamentais: concordar com tudo que é, com tudo que me é dado, e ter consciência de que eu de fato recebo. Porque eu tenho descoberto no decorrer da vida que dar é mais fácil do que receber. Pode parecer que não, mas eu acho que é. Eu tenho explorado isso. Eu acho que dar é mais fácil do que receber. Porque receber integralmente é realmente se tornar esse ser de luz. É realmente se tornar preenchido. E nós todos, gente, nós temos uma criança ferida, não tem jeito, é de nós. É do próprio movimento egóico humano. Lá, quando a gente era criança, né? Eu gosto de dizer que a criança é um saco sem fundo. Alguma coisa faltou para todas nós. Para todos nós. E nessa falta, que é uma interpretação que vem da nossa infância, da nossa pouca condição de compreensão do que está sendo dado, cria-se então uma ferida. E isso a gente leva para a vida adulta. Por isso que o autoconhecimento é um trabalho profundo, também de cura, porque você vai curando essas feridas para que você possa entender que você recebeu tudo quando você recebeu a vida. Você recebeu tudo. Então, a prática, né, nesse sentido, né? E aí a gente vai para um outro ponto importante também para essa inteligência: estudar. Estudar os livros sagrados. Dentro da nossa doutrina, nós estudamos a codificação de Kardec. Mas a gente pode estudar o Evangelho cristão, a Torá, nós podemos estudar os Vedantas, nós podemos estudar os livros sagrados que atravessaram os tempos, Tao Te Ching. Lá está a riqueza essencial daquilo que é transcendental. Então, estudar a filosofia perene, os textos sagrados, é maravilhoso. E nessa linha de inteligência mental a serviço da inteligência espiritual, Frances Torralba, ele sugere que as pessoas, e a Dana Rozohar também fala a mesma coisa, as pessoas inteligentes espiritualmente, elas perguntam por quê. Elas perguntam por quê. Simplesmente a vida nos traz os desafios, nos traz as dificuldades ou as facilidades, e a gente perguntar por quê é um aprofundamento. É criar sentido para a nossa vida. É criar sentido para os acontecimentos. Ah, tá, aconteceu lá, tudo bem, mas eu não acredito em acaso, não sei vocês, eu acho que o espiritismo também não. Tá tudo muito engajado num sentido. E esse sentido, se a gente pudesse resumir, sintetizar da maneira mais simples possível, esse sentido para mim é amor, é o que liga tudo. O que está ligando a gente agora, nesse instante, esse amor. Quando a gente compreende isso e traz esse sentido para a nossa vida, a gente está trabalhando essa inteligência. Outra coisa que facilita o desenvolvimento dessa inteligência são trabalhos em grupo. Seja dentro da religião, seja dentro de um voluntariado, seja dentro de um grupo de estudos que visa esse desenvolvimento. Isso é maravilhoso, isso ajuda e colabora com essa inteligência. Ouvir os mestres é outro caminho. E quando a gente fala ouvir os mestres, eu custei entender isso também na minha vida. Assim, ouvir os mestres é se colocar numa posição de discípulo. Essa posição é uma posição humilde. A gente só aprende de verdade nesse lugar de humildade. Então, quando eu estou diante de um mestre, seja um mestre dos textos sagrados, ou pessoas que a gente encontra pela vida que são mestres, eu tive bons mestres e tenho ainda. A gente se curva perante eles, honra a sabedoria deles. E isso nos dá
uma condição espiritual para, de fato, aprender. O oriental chama isso de mente de iniciante. Mente de iniciante é a mente aberta, sem julgamentos. É aquilo que, numa linda historieta zen, conta-se que o discípulo foi fazer uma série de perguntas para o mestre então pegou a chaleira e se foi servir o chá e foi enchendo a xícara e a xícara transbordou e o discípulo falou assim, nossa, mas está transbordando. Ele falou assim, pois é, assim é a sua mente. É preciso esvaziar para poder colocar alguma coisa. Então, quando a gente se coloca diante de um mestre vazio, a gente pode aprender. Senão, não vai entrar muita coisa, passa na superfície, passa direto. E por fim, nessa linha desse desenvolvimento, nós temos o serviço. Talvez seja a manifestação mais bela dessa inteligência. Estar a serviço do amor. Estar a serviço de algo muito maior, que talvez eu nunca entenda completamente, diante da minha dificuldade de abranger totalmente essa força, mas estar a serviço do amor. Seja através dos grupos solidários, seja através do meu trabalho, seja através do meu serviço diário com os meus familiares, de simplesmente ser melhor a cada dia para todos aqueles com quem eu convivo. Eu tenho feito esse compromisso, assim, né? Me observado muito, buscado muito seriamente. A maioria das vezes eu falho, mas eu continuo tentando, no sentido de que eu sei que eu posso ser melhor para essas pessoas à minha volta. E ser melhor é o quê, gente? Eu falo muito isso lá no Instagram. Ser leve para o outro. O que ser leve? Não cobrar, não exigir, não criticar, não acusar, não julgar. Isso é ser leve. É estar com, né? Vivendo essa coisa maravilhosa que a gente chama de compaixão. Né? Viver com. Então, na linha do serviço, existe esse movimento de compaixão na direção do outro. E aí, a dor do outro não passa mais sem que, de alguma forma, eu me comprometa. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo ali com o outro terrivelmente. Não, gente. Eu posso ter um distanciamento no sentido, mas descobrir a verdadeira ajuda. Qual a forma real de ajudar? Então, o serviço seria, vamos dizer assim, o que sela essa inteligência, né? O que concretiza essa inteligência de uma forma geral. Porque seria maravilhoso se eu me conhecesse, se eu tivesse todos esses atributos que a gente falou aqui, mas só para mim, né? Aí entram aquelas 3 perguntas que eu amo, eu falo muito nas palestras, mas eu amo, de um rabino chamado Hillel, que atravessou séculos e essas perguntas continuam vivas. E a primeira pergunta é assim: se eu não for por mim, quem será? Isso quer dizer que agora eu estou olhando aqui para vocês, quem eu estou podendo ver, e dizer para vocês, se você não cuidar de desenvolver a sua inteligência espiritual, quem fará isso por você? Não temos mais tempo, como diz o livro do Aguinaldo Paviani, não há mais tempo. Essa frase é bíblica. Mas em que sentido não há mais tempo? É porque o agora é o único tempo. Não tem amanhã, nem ontem, isso tudo são ficções. A realidade é agora, nesse minuto. Então, se você não for por você, quem será? A segunda pergunta do Hillel é muito poderosa. Ele pergunta assim: se não for agora, quando será? Eu disse aqui para vocês como é que a gente faz para a gente desenvolver essa inteligência, mas se não for agora, quando será? Não tem outro tempo. O tempo é agora, para ser realmente esse ser que a gente veio ser. Eu tenho certeza que nós não estamos aqui reunidos agora por acaso. É porque tem alguma coisa que a gente possa fazer com essa reflexão, né? Levar para ação. E por fim, a terceira pergunta, que é o motivo porque eu falei as perguntas todas, que eu acho maravilhosa, que fala do serviço de alguma forma, que diz assim: se você for só por você, quem é você? Se você for só por você, quem é você?
Dorme com esse barulho agora aí. É muito lindo. A inteligência espiritual entende que não há o menor sentido ser só por mim. Tá, aí ganhei dinheiro, construí uma casa linda, tenho um carrão, tenho uma família maravilhosa, olha só, eu sou vó, viu? Eu sou vó, tô metida, insuportável. Sou vó, e aí tem tudo isso, olha só que lindo. Sou doutora nisso, naquilo, tenho 1000 títulos disso, daquilo. Se você for só por você, quem é você? Quem é você? E para encerrar, eu vou falar os 10 pontos, as 10 características que a Dana Zohar fala que dizem que uma pessoa é inteligente espiritualmente. Veja bem, eu ouvi uma vez, há muito tempo, uma pessoa me abordou e falou assim, olha, gostei muito da sua palestra, mas eu passei muito tempo afastada das palestras espíritas. Eu falei, mas por que você passou tempo afastada? Não, porque eu sempre saía das palestras espíritas derrotado. Porque eu me sentia a pessoa mais, o espírito inferior. Eu até, com todo respeito à doutrina, eu não uso essa terminologia. Porque isso realmente, às vezes, traz uma baixa estima para a pessoa, né? Espírito inferior, espírito superior, traz um sentimento, talvez, eu costumo usar assim, espírito consciente da luz, espírito não consciente da luz. Acho que fica um pouquinho melhor. Ele falou assim para mim, não, porque eu saio derrotada das palestras, porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito inferior, fica falando lá de fulano, de ciclano, eu vou me sentindo a pior das pessoas. Mas, e aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, e é mesmo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, quando eu citar aqui esses 10 pontos aqui da pessoa inteligente espiritualmente, se você não se ver nesses pontos, não é para sair derrotado, é para entender que a gente pode desenvolver isso. Eu entendo que essa foi a verdadeira razão de todos os iluminados da Terra passarem pela Terra. Jesus Cristo, Francisco de Assis, os grandes mestres que passaram por aqui, os mais aqui próximos de nós, né? Madre Teresa de Calcutá, estou citando aqui inteligentes espiritualmente, Mahatma Gandhi, todos esses que passaram aqui pela Terra, Bert Hellinger, da Constelação, foram iluminados, passaram aqui por quê? Eu penso de um jeito, veja se vocês concordam comigo, que eles passaram aqui para dizer para a gente que é possível. Eu penso assim, porque essa seria a maior expressão de amor que eles poderiam deixar para nós. Olha, se eu cheguei, vocês chegam também. Se eu conquistei um pedacinho, um pouquinho maior, vocês podem também. Porque somos todos um. Nós somos todos um. A vitória de um único homem é a vitória de todos. Mas o fracasso de um único homem é o fracasso de todos. O dia que nós entendermos isso, não vai ter mais um dia sem sentido. Não vai ter mais um dia vazio, porque o todo vai preencher o nosso dia. Quando a gente entende isso mais profundamente. Então, eu vou falar para vocês as 10 qualidades que a Dana Zohar cita. Primeira, já falei, autoconhecimento profundo. As pessoas que são inteligentes espiritualmente, elas praticam o autoconhecimento profundo. Não é só saber o signo, se gosta disso, gosta daquilo, é um autoconhecimento profundo, elas praticam, elas investem nisso. Segundo, são pessoas que se baseiam em valores. Isso não quer dizer que as pessoas são mais importantes que os valores, mas quer dizer que essas pessoas são guiadas por algum valor. Não é um ideal, é um valor, é uma importância. Essas pessoas, terceiro, encaram e utilizam a adversidade. Eita, que nós estamos diante da Covid aqui, para dizer mesmo, né? Como nós estamos sendo testados, aqui está sendo uma prova, eu vou tirar 2, 3, 4, porque nós estamos vivendo uma adversidade, e se a gente souber utilizar essa adversidade para crescer, para estudar mais, para buscar fazer o bem, para meditar mais, caramba, então é sinal de que a gente está usando essa inteligência, desenvolvendo essa inteligência espiritual. 4, são pessoas holísticas, não entendem partes
separadas, entendem uma integração de tudo. Seja da natureza, seja dos seres humanos, dos grupos sociais, isso tudo de alguma forma é integrado, não existe de maneira separada. 5, celebram a diversidade, se alegram pelo diferente, não querem unificar, massificar, colocar tudo no mesmo balaio, entendem que os diversos balaios compõem um balaio único, que é o todo. 6, tem independência. Ó, que forte isso. E essa independência aqui, pode ser que você, nesse exato momento, não a tenha completamente, mas são pessoas que buscam ter uma independência do ponto de vista de se cuidar, se administrar, administrar a própria vida de uma maneira independente. Independente, inclusive, emocionalmente. Talvez seja muito difícil, talvez a maior dificuldade nossa seja independer emocionalmente uns dos outros, né? E quando a gente fala independer, não é se separar, se excluir ou se distanciar. Existe uma interdependência, todos precisamos uns dos outros, mas eu posso entender que sou 100% responsável por mim mesmo. Pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelas minhas escolhas, pela minha vida. Isso é a independência que a Dana Zohar está falando. 7, perguntam por quê. O que é isso? Investigam o sentido das coisas, dos acontecimentos, de suas próprias vontades, dos seus quereres, das suas questões internas. Perguntam por quê. 8, colocam as coisas em contexto amplo. Não fica aqui no quadradinho dessa religião ou desse, né? E olha que com todo respeito à nossa religião, ampliam, entendem isso, de onde isso começou, conseguem colocar num plano maior os acontecimentos, as situações. Para isso a gente fica mais afastado do julgamento e entra numa análise mais complexa. É muito maior. 9, são espontâneas. Olha que interessante. O que é uma pessoa espontânea, né? Mais livre, é uma pessoa mais livre. Eu lembro que eu passei um período com Eli Brito, num lugar chamado Ecovila. E é muito lindo o trabalho da Eli Brito. Eli Brito foi uma das responsáveis por trazer os ticuns para o Brasil, são movimentos curativos lá do Oriente. E a Eli, ela falou assim uma frase que eu nunca mais esqueci. A gente entrou, era o meu grupo de Tahiti, a gente entrou rindo, brincando. Ela falou assim: a espiritualidade é alegre. Eu achei isso tão bonito. A alegria é uma das vibrações mais altas que a gente pode produzir, gente. Quando a gente está alegre, vibrando espontaneamente, de uma forma liberta, a gente está vibrando muito alto. A espiritualidade é alegre. Não é aquele chororô, aquela coisa triste, aquela coisa pesada. A gente precisa entender que a gente pode ser muito inteligente espiritualmente e muito solto, muito alegre. É muito bom isso, né? E por fim, 10. São pessoas que têm compaixão. Essas são as pessoas inteligentes espiritualmente. Que a gente possa encerrar se comprometendo com isso, né? O Chico Xavier, ele tem uma frase que eu gostaria de reproduzir aqui para vocês, mas antes eu vou contar uma historinha desse livro aqui chamado Ideias e Ilustrações, Diversos Espíritos, do Chico. E ele conta a história, eu gosto dessa história por vários motivos. Primeiro porque é um parente meu. Quer dizer, parente meu porque tem meu sobrenome. Ele conta a história de Aristeu Leite. E ele conta a história de que Aristeu Leite era um palestrante, muito bem sucedido na doutrina espírita, e era um homem muito bom, de uma família muito bem estruturada, a vida dele corria muito bem. E um dia ele chegou ao final de uma linda palestra, de uma linda noite, e muito feliz, mas não estava conseguindo dormir, foi lá e abriu um livro de mensagens, pequeno volume. E ele leu isso aqui. O cristão é testado a cada instante em sua fé pelos acontecimentos naturais do caminho. Por isso mesmo, a oração e a vigilância, recomendadas pelo Divino Mestre,
constituem elementos indispensáveis para que estejamos serenos e valorosos nas menores ações da vida. Em razão disso, confie na providência maior. Busque a benignidade, seja otimista. A caridade, acima de tudo, é infatigável amor para todos os infelizes. Por ela, encontraremos a porta de nossa renovação espiritual. Acalme-se, pois, sejam quais forem as circunstâncias, e ajude a todos os seres da criação, na certeza de que estará ajudando a si mesmo. Lindo, né? Ele leu isso e ficou assim, que coisa linda. E foi, agradeceu, e falou assim, nossa, como eu estou satisfeito. Minha vida está numa boa linha, num bom caminho. E aí tomou um pouquinho de leite e deitou-se ao lado da esposa e adormeceu. Numa determinada hora da madrugada, ele ouviu um barulho e logo viu um vulto, viu como uma pessoa entrava. Fiz um sinal para a mulher dizendo shh, e fui sorrateiro, fui lembrando que tinha uma arma guardada lá no quarto dele, pegou a arma e deu logo 2 tiros. Nisso ouviu uma voz gritando, meu filho, sou eu, seu pai. Aí acenderam as luzes, nisso a vizinhança chegou, foi aquela coisa agitada. Graças a Deus ele tinha uma péssima mira, não acertou o pai não morreu, não levou tiro nenhum. E ele ali ajudando o pai que estava ofegante, ele falou assim, o pai tinha a chave da casa dele. O pai entrou dentro da casa dele e foi aquele alvoroço todo. O Hilário Silva conta essa historinha, esse espírito Hilário Silva, através de Chico Xavier, para falar um pouquinho do quanto que, por mais que a gente se prepare, a gente tem sempre algo a se preparar. Inteligência espiritual é como a individuação que o Jung chamou. É um processo contínuo e eterno. É algo que a gente pode desenvolver ao longo da vida para sempre. Por quê? Porque terá sempre um ponto em que a gente ainda precisa trabalhar. Quando a gente entende dessa forma, a gente fortalece os nossos estudos, o nosso empenho, o nosso compromisso com a vida e todas as coisas que a gente pode melhorar na vida. Porque se eu sinto que já está tudo pronto, né? Era um pouco do Aristeu Leite ali, ele se deitou-se ali achando que estava tudo na maior perfeição. Aí vem, né, uma onda, uma situação e pega a gente. Quantas pessoas conhecidas eu vejo agora na Covid passando dificuldades reais. Eu mesma passei uma semana bem difícil com o marido, sogra no hospital, e foi um grande desafio. E aí é a hora que a gente está aqui, realmente, eu falo, é o momento que a gente precisa fazer um upgrade. As dificuldades, as crises da nossa vida são grandes oportunidades. Daí o ideograma para crise, né? O ideograma chinês para crise significa crise e oportunidade, eles não separam. Para eles, crise e oportunidade está juntinho. Por quê? Porque é. Eu tenho a chance, através da crise, da dor, do sofrimento, da perda, da frustração, eu tenho a grande chance de olhar para a possibilidade de crescimento. Então, é isso que o inteligente espiritual faz, né? Ele cresce na adversidade. Então, nós todos estamos sendo convidados, nesse período que a gente não sabe até quando vai se estender, a nos fortalecermos internamente. Da mesma forma como nós estamos sendo obrigados a ficar mais em casa, que a gente possa também ficar mais na nossa casa interna e trabalhar sinceramente aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós. E assim ser para os outros leves, ser expressão do amor, do carinho e da compaixão, né? Que a gente possa também ser mais pacífico nas nossas relações e assim pacificar o ambiente, pacificar o momento do nosso dia a dia. O Chico diz assim: lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o, a dor aprimora-lhe, as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. É isso, né? Que a gente possa sintonizar com essa possibilidade que a gente tem. Nunca tivemos tanta informação sobre nós, sobre o poder do cérebro, as capacidades humanas. Nunca tivemos tantas técnicas tão facilmente disponíveis para nós, né? Então, vamos aproveitar e seguir nessa linha.